A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia.
Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos dando início a mais um culto, a mais uma transmissão online. Tanto você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no número 122, Salmos, número 122, a partir do versículo 1 e 2 apenas. Salmo 122, salmo bem conhecido, né? E diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Bom, no tempo que vivemos, infelizmente, nós somos impedidos de ter essa alegria de estarmos todos reunidos na casa de Deus. Mas como é bom também, mesmo diante das circunstâncias tão inusitadas em que vivemos e que nos impedem de estar juntos, poder lembrar que a igreja ela não é o prédio, a IECA ela não é a estrutura aqui, a IECA somos nós, a igreja de Deus somos nós. Mesmo em tempos tão difíceis, em tempos de isolamento social, a gente pode sim nos reunirmos, né, via a internet para cultuar ao Senhor. Então, todos juntos, a gente possa cultuar a Deus mesmo que distante, dessa forma, pela internet. Vamos estar orando para começar o nosso culto. Eu queria lembrar os irmãos de estar orando por missões. E hoje, nosso motivo missionário é a igreja perseguida no Paquistão. Esteja orando pelos irmãos, pelos cristãos que vivem no Paquistão, que só por serem cristãos são acusados de crimes como a blasfêmia. Lá no Paquistão é um crime, apenas por ser cristão. Ore também pelas mulheres, pelas meninas cristãs que são vítimas de sequestro, de violência e que são forçadas a se casarem ali com os muçulmanos. A gente sabe que é uma cultura muito opressiva à mulher. Então ore pelos nossos irmãos, ore pelas nossas irmãs ali no Paquistão. Senhor, te louvamos, Pai, porque mesmo em tempos de isolamento, como igreja, a gente pode se reunir, mesmo que pela internet, para cultuar o Senhor livremente. Te peço por esse momento, Deus, todos nós aqui, cada um nas suas casas, com suas famílias, que a gente possa estar com o único desejo de exaltar e bendizer o Senhor através dos cânticos e dos louvores. Que o nosso coração ele esteja aberto para ouvir e receber da sua palavra, aquilo que o teu Espírito Santo quer nos ensinar e quer ministrar nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar conosco. Te peço pela toda a parte técnica aqui da transmissão, que possa sair da melhor forma possível. E te pedimos também, Deus, pelos nossos irmãos e irmãs ali no Paquistão, que vivem todo esse contexto tão diferente do nosso, da igreja perseguida, em que apenas por se aceitarem, se dizerem cristãos, por entregarem suas vidas a Cristo, já são perseguidos e mortos, são acusados de blasfêmia, são presos. Pedimos pelas mulheres que por si só já vivem numa cultura opressiva a elas, mas ainda mais por serem cristãs, passam por violência, por sequestros, por abuso no casamento. Que o Senhor possa estar abençoando e fortalecendo esses nossos irmãos que vivem uma realidade tão diferente da nossa. E da mesma forma, Pai, te louvamos, porque o nosso país, mesmo com os defeitos que tem, a gente pode livremente cultuar a Deus. Quando não de forma presencial, a gente pode livremente abrir uma live na internet e ainda assim louvar o Senhor junto e ainda assim ouvir da Tua palavra junto. Pai. Te louvo por isso. Esses são os nossos pedidos e agradecimentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, igreja. Muito boa noite. Eu espero que você tenha passado uma abençoada semana. Eu espero que você esteja hoje disposto a louvar e glorificar o Senhor com grande alegria, com grande regozijo, assim como nós aqui. Hoje eu e o Bruno, tudo bem, Bruno? Bruno conosco hoje aqui, olha que alegria, né? A gente vai aos poucos melhorando, otimizando o nosso culto, e hoje com a presença ilustre aqui do nosso irmão querido Bruno para tocar junto comigo, vamos aproveitar esse momento de louvor, vamos aproveitar juntos e exaltar o nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vamos louvar a Deus? Cante conosco. Louvado seja o nosso grande Deus, que sobre todas as coisas tem domínio e controle. Deus seja louvado. Amém? Meus irmãos, vamos estar tendo um momento de oração. Nós tínhamos planejado inicialmente a retomada parcial dos nossos cultos a partir da semana que vem, do dia 1º de julho. Porém, com os números ali, nós como liderança da igreja não nos sentimos confortáveis, achamos que seria por bem adiar mais algumas semanas a volta, o retorno dos cultos presenciais. Queremos que a gente não quer colocar a segurança da saúde de ninguém em risco. Então, por bem, optamos por essa mudança e pedimos, irmãos, que a gente possa estar orando por isso. Sei que assim como eu, todos vocês gostariam de estar aqui hoje. A gente quer voltar, a gente quer poder estar cultuando ao Senhor todos juntos, mas tem algo que é pior do que não estar junto aqui. Seria estar e assim comprometer a saúde de alguns, ou então a gente voltar e ter uma nova parada. E
E para que essas coisas não aconteçam, a gente achou por bem adiar um pouquinho mais. Então vamos estar orando por isso, para que nós como igreja a gente não tome nenhuma atitude leviana, a gente não acabe voltando antes da hora. Também, meus irmãos, eu peço para que vocês estejam orando. Eu não sei quantos têm visto, a gente tem aí algumas instituições buscando a vacina para a Covid. A gente tem já tido alguns resultados de algumas instituições aí divulgadas, Oxford lá na Inglaterra, entre outros. Então, vamos estar orando, meus irmãos, pelo desenvolvimento dessa vacina, para que a ciência possa estar aí abrindo esse caminho para nós. Então, junto com a pessoa que está do seu lado, junto com o seu familiar, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, e vamos estar nesse momento orando por tudo isso, orando por essa possível retomada, que agora foi um pouquinho adiada. Queremos voltar no dia 19, mas pode ser que ela seja ainda assim postergada. Vamos estar orando para que Deus esteja no controle disso, e ore também pela vacina que está sendo desenvolvida. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus que cuida de nós, Pai. Pai, sabemos que nós fomos pegos de surpresa pelo coronavírus, por essa pandemia e tudo que tem tudo tem acontecido no mundo, mas a gente sabe também que o Senhor não foi pego de surpresa. E como é bom ter certeza que o Senhor está no controle de todas as situações e de tudo que se passa, Pai. Deus, a gente tinha um desejo de voltar, estar cultuando o Senhor aqui, todos juntos. Mas, infelizmente, isso ainda não é possível, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento como liderança nessa tomada de decisão. Nos dê como igreja ânimo para continuar, mesmo distante, ainda assim, cultuando ao Senhor, através das transmissões aqui online. Pai, nos ajude para quando voltarmos, para a gente possa voltar no momento que haja segurança, que a gente possa respeitar as medidas restritivas e não comprometer a saúde de ninguém, Deus. Para que a gente, o mais breve possível, possa estar aqui louvando e exaltando o Seu nome, Pai. Pedimos pelo desenvolvimento da vacina. Sabemos que tem algumas instituições mundo afora fazendo pesquisas e chegando a resultados bons até então. Te pedimos que o Senhor conduza esses cientistas, esses estudiosos que estão buscando, Pai, essa cura, essa vacina. Que o Senhor possa estar abençoando eles para que o mais rápido possível a gente possa se ver livre dessa pandemia, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, continuando o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, este próximo cântico nos pergunta: alma, por que se abater? Por que se abater, ó alma? Espere no Senhor. A mensagem que está aqui é de que nós, se nos sentirmos abatidos, se nos sentirmos ansiosos, se nos sentirmos impacientes, nós temos um caminho, nós temos uma solução. E a solução é olhar para Cristo. A solução é olhar para o Senhor, esperar no Senhor. A paciência, ela é um dos dons do Espírito. Um dos dons do Espírito Santo. É o tema desta noite. Paciência. Esperar, saber ouvir a voz de Deus no seu devido tempo. Porque nós, por natureza, somos ansiosos. Nós, por natureza, tendemos a não ter a paciência que deveríamos. Não é verdade? Eu e você somos iguais nisso. Mas, por que se abater, ó alma? Espere no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa alegria, Ele é a razão do nosso viver. Quando a gente espera no Senhor, a paciência vem e a impaciência vai. Vamos cantar e louvar ao nosso Deus? Senhor em todo tempo e em toda circunstância. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos através das redes sociais. Hoje é o nosso 16º culto através de transmissão online e oramos para que esse período de espera passe o mais rápido possível. Nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito Santo. E temos visto nessas últimas semanas cada uma das virtudes deste fruto do Espírito Santo na vida do cristão. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia lá na carta de Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. Gálatas, capítulo 5, de 22 a 23. E a palavra de Deus nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje nós vamos prosseguir com a virtude da paciência. E eu quero convidar você, então, a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos,
nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo nos ensine, nos guie e principalmente nos capacite a termos em nossas vidas o fruto tão necessário para que vivamos uma vida que Te agrade, uma vida que é controlada pelo Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós já falamos outras semanas que Paulo aqui nesse texto, ele faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Falamos sobre a distinção entre obras da carne, da nossa natureza humana pecaminosa, e o fruto do Espírito Santo. A ideia aqui é o contraste das obras com o fruto, ou seja, as obras são o resultado natural do homem sem Deus, do homem caído. Nós não precisamos nos esforçar para praticar essas obras. Elas são naturais daqueles que não estão sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Por outro lado, nós encontramos em contraste o fruto do Espírito. E aqui a ideia do fruto no singular. Um só fruto com vários aspectos. Um só fruto com várias virtudes. Nós falamos também sobre aquela ideia de uma laranja, de um só fruto com vários gomos. Essa então é a ideia. E a paciência é uma dessas virtudes do fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A ideia de que Paulo empresta essa imagem do fruto traz então a certeza, o conceito de que esse é o resultado sobrenatural da ação de Deus na vida do cristão. Enquanto as obras da carne são próprias do ser humano, o fruto do Espírito já é a ação de Deus na vida de um salvo, na vida de um cristão. Veja que essas virtudes do fruto do Espírito Santo, elas se opõem às obras da carne. Se nós voltarmos um pouquinho no texto, versículos 19 a 21, nós vamos ver a respeito das obras da carne. E o texto nos fala assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Veja que então as virtudes do fruto do Espírito Santo, principalmente no que diz respeito à virtude da paciência, entra em contraste com algumas das obras da carne, como por exemplo o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões e facções. Veja que quando nós olhamos para as obras da carne, nós encontramos todos esses problemas nos nossos relacionamentos: ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, que são divisões, e facções, que são um passo além das divisões. É quando existe um rompimento nos relacionamentos. Veja que então a quarta virtude do fruto do Espírito Santo, a paciência, ela está sim relacionada diretamente à sanidade dos nossos relacionamentos. Então, quando Paulo aqui
ele cita a paciência como fruto, como uma virtude do fruto do Espírito Santo, ele tem em mente principalmente a paciência no que diz respeito aos nossos relacionamentos, e não tanto em relação às circunstâncias e às adversidades. Paulo aqui, ele está falando sobre a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que transforma os seus relacionamentos, que capacita essa pessoa a desenvolver, a demonstrar paciência no que diz respeito aos seus relacionamentos. Mas o que significa paciência? A palavra paciência, ela também poderia ser traduzida como longanimidade, um longo ânimo, ou seja, um ânimo que é estendido ao máximo. E é tão interessante porque quando nós estudamos a respeito das virtudes do Espírito Santo, essas 9 virtudes, nós descobrimos que elas estão interligadas. E a paciência, em primeiro lugar, ela está totalmente ligada à virtude do amor. A paciência é uma das expressões práticas dessa primeira virtude do fruto do Espírito Santo, ou seja, o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, nós vemos: o amor é paciente. Quem ama demonstra paciência. A paciência, então, é uma prática do amor. Impaciência e amor são contraditórios. Onde não existe paciência, também não existe o amor. Onde existe o amor, com certeza irá existir também a paciência. Nós devemos reconhecer, sem dúvida nenhuma, que a paciência também é um dos mandamentos que Deus nos dá em sua palavra. É um fruto do Espírito Santo, é uma virtude do fruto do Espírito Santo, é resultado da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, mas também a paciência é um mandamento. Portanto, nós devemos perseguir, nós devemos buscar ser pacientes, devemos ser obedientes ao mandamento do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 2 nos diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Portanto, a virtude da paciência, ela está ligada à virtude do amor. Mas também a paciência está ligada a outra virtude, a virtude da paz, que nós vimos na semana passada. E é interessante porque a paciência também é uma das expressões práticas de quem está usufruindo da paz de Deus em sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. E por que eles estão ligados? Porque a paz de Deus nos dá uma convicção de que Deus está controlando todas as coisas. E quando nós temos essa consciência, e quando realmente nós dependemos dessa verdade, quando vivemos pela fé, crendo que Deus é o soberano sobre tudo que acontece nesse mundo e sobre tudo que acontece em nossas vidas, a nossa perspectiva muda em relação às circunstâncias e também em relação às outras pessoas. A paz de Deus faz com que nós enxerguemos
a ação de Deus, pessoal, cuidadosa, em todas as coisas que nos acontecem. Quando usufruímos então de paz, nós lembramos que Deus tem um bom propósito para tudo aquilo que nos acontece. Quando nós usufruímos da paz de Deus, nós conseguimos refletir e pensar em qual deve ser a nossa reação diante de uma situação. A paz de Deus nos capacita a ver, a buscarmos a compreensão do que Deus quer trabalhar em nossas vidas em uma determinada situação. Quando usufruímos de paz, nós obtemos um novo olhar sobre as circunstâncias e também sobre as pessoas. Quando nós temos a paz em nosso coração, nós iremos evitar a todo custo viver em conflito com as outras pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18 nos diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A paz de Deus nos capacita a sermos mais pacientes em relação às outras pessoas. Como a paciência se manifesta, então, em nossa vida? Quando nós falamos realmente em paciência, o que nós estamos querendo dizer? Como uma pessoa demonstra em sua vida essa paciência, que é uma virtude do fruto do Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos nos relembrar que paciência significa um longo ânimo. Uma pessoa que possui um pavio bem comprido, que demora para explodir em ira, que demora em querer revidar os ataques que ele sofre. Veja então que a paciência é esse longo ânimo. Em primeiro lugar, nós precisamos então entender que a paciência faz com que uma pessoa seja tardia em irar-se e em explodir. Será que você tem tido em sua vida essa virtude que o Espírito Santo deseja produzir em nós? Será que você é reconhecido como uma pessoa que demora para sentir ira ou para explodir? Veja o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 20. Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de um cristão, essa verdade acaba sendo praticada em sua vida. Essa convicção de que a nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. E por isso, então, nós aprendemos a sermos tardios em irar-nos. Mas a paciência também, ela tem um segundo aspecto prático. E essa paciência, ela faz com que a pessoa também não revide ataques e abra mão do desejo de se vingar. Veja que, em primeiro lugar, a paciência faz com que a pessoa seja tardia em irar-se. Faz com que a pessoa não exploda rapidamente. Mas ela também
capacita a pessoa a não revidar ataques, a não querer se vingar. Vejam que o texto de Romanos, capítulo 12, versículos de 17 a 21 nos diz. Romanos, capítulo 12, de 17 a 21. A palavra de Deus nos diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Veja que a pessoa que possui essa virtude do Espírito Santo, ela é capacitada sobrenaturalmente por Deus a abrir mão de qualquer revide e de qualquer tipo de vingança. E o mais impressionante é que, além da pessoa não revidar, não buscar a vingança, Deus capacita essa pessoa a pagar o mal com o bem. Veja que a palavra de Deus nos diz que essa atitude descansa novamente no fato de que Deus é a única pessoa justa, capaz de retribuir de uma maneira totalmente imparcial. Por isso nós devemos abrir mão da vingança e deixar que Deus julgue os erros e as pessoas. A ideia aqui do texto de fazer com que assim você amontoe brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa é a ideia de que cada ato de bondade, cada ato de amor para com aqueles que querem o seu mal, irão agir como uma brasa viva na consciência dessa pessoa. É assim que Deus espera que cada um dos seus filhos haja, com paciência. A paciência é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Mas também a paciência tem uma terceira manifestação prática. A paciência faz com que a pessoa resista à tentação de nutrir ressentimentos contra as outras pessoas. A paciência nos habilita a perdoar aqueles a quem nos ofendem. A paciência nos capacita a perdoar os nossos ofensores. Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Provérbios, capítulo 19, versículo 11, diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Colossenses, capítulo 3, versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A paciência nos habilita a perdoar, a ignorar as ofensas que são dirigidas às nossas pessoas. Veja que a paciência, como parte do fruto do Espírito Santo, só pode ser legítima, só pode de fato se manifestar na vida de um cristão se o Espírito Santo estiver no controle
da vida de uma pessoa. Existem sim falsificações da paciência, que seriam o cinismo. Não, tudo bem. A negação. Não, eu não fiquei ofendido. A injustiça, quando simplesmente nós fechamos os nossos olhos para aquilo que é errado, para aquilo que foi feito de maneira injusta. Também existe uma falsificação da paciência, quando existe uma conivência com o pecado do outro, com o erro e contra o mal. Tudo isso não é a virtude do fruto do Espírito Santo. A virtude do fruto do Espírito Santo capacita o cristão a ter um longo ânimo diante das outras pessoas. Eu não sei como é que você se sente quando nós falamos a respeito de paciência. Talvez você olhou para essas definições e aplicações da paciência e você se sentiu encorajado. Ou talvez você ficou desanimado. Você se considera uma pessoa paciente? Para responder essa pergunta, você deve questionar, quem sabe, o seu cônjuge. Eu já sei qual é a resposta que a minha esposa vai me dar a respeito se eu sou ou não uma pessoa paciente. Se você tem dúvidas, pergunte para os seus filhos. E interessante porque nesse momento de pandemia, onde nós somos obrigados a permanecer mais tempo em casa, com certeza a nossa paciência ela é levada ao limite. Você tem sido uma pessoa paciente nesses dias de isolamento? Você se sente encorajado ou você está desanimado? Você está feliz porque vê o fruto do Espírito Santo na sua vida? Ou você está envergonhado porque sabe que lhe falta ainda a paciência? Todos nós enfrentamos o teste da paciência em todos os nossos relacionamentos. A nossa paciência é testada pelas interrupções. Como que você reage quando as pessoas interrompem os seus planos, as suas atividades? Como você reage quando o telefone toca na hora do jantar? Quando você tem um prazo para entregar determinada tarefa e alguém simplesmente começa a conversar com você? Também a nossa paciência, ela é testada pela lentidão. Como você reage diante das pessoas que não demonstram a mesma urgência e a velocidade que você? Nós somos da geração do aqui e do agora, do fast food, da pressa. Queremos tudo para ontem, queremos que as mensagens sejam respondidas no ato, no WhatsApp. Queremos que os e-mails sejam recebidos e respondidos na mesma hora. Não queremos perder tempo no trânsito. Não queremos ficar na fila do supermercado, da farmácia ou do banco. Como você reage diante da lentidão das outras pessoas? Também a nossa paciência é testada no que diz respeito às irritações. E como nós ficamos irritados com as outras pessoas? Como você reage quando as pessoas lhe causam irritação ou aborrecimento? É verdade que algumas dessas irritações e aborrecimentos não são intencionais, mas algumas são. Como você reage diante dessas irritações? E sempre nós ficamos irritados quando as pessoas não agem conforme as nossas expectativas. Será que você passa no teste da paciência? Como você então reage diante das injúrias? Quando as pessoas falam e fazem coisas para lhe prejudicar.
Todos nós já enfrentamos alguma situação onde alguém nos causou mal, onde alguém nos prejudicou, onde alguém nos causou constrangimento, onde pessoas nos ofenderam, enganaram, fizeram juízo ou até mesmo mentiram ao nosso respeito. O natural é o desejo de revidar, de vingar-se, de fazer justiça. Você passa no teste das injúrias e nós temos um outro aspecto do teste. E é interessante porque quando nós olhamos os testes que nós enfrentamos nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nós nos deparamos com o fato de que existe a presença do pecado na vida das outras pessoas e na nossa própria vida. Como você reage quando as pessoas pecam contra você? As pessoas pecam porque elas são pecadoras. Por mais que nos esforcemos, nós não iremos conseguir viver sem que o pecado de outras pessoas nos atinjam. Veja então que a nossa vida, por vários momentos, ela enfrenta esses testes de paciência. Nós temos inúmeras razões, motivos para reagirmos conforme a nossa obra da carne. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e também inveja. Os nossos relacionamentos nos fazem responder dessa maneira. Mas veja que apesar de termos inúmeros motivos para deixarmos que as obras da carne se manifestem em nós, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, nós temos uma única razão pela qual nós podemos responder a todos esses testes de uma maneira diferente. Podemos responder com paciência. E a razão por que nós podemos demonstrar paciência diante desses testes é que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. O Espírito Santo de Deus nos capacita a vivermos de uma maneira diferente. Sozinhos, nós nunca seríamos capazes de demonstrar paciência, mas a ação de Deus em nossa vida nos torna pessoas pacientes. Precisamos da ação de Deus em nossas vidas. Precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Precisamos que Ele transforme o nosso coração. Precisamos que Ele mude a dinâmica dos nossos relacionamentos. E eu gostaria de terminar a nossa mensagem sobre a quarta virtude do Espírito Santo, ou seja, a paciência em nossas vidas, fazendo algumas aplicações bem práticas. Em primeiro lugar, hoje você deve reconhecer se você é paciente ou impaciente. Se você sabe que você é impaciente, admita isso para si mesmo, para Deus e para as outras pessoas. Em segundo lugar, confesse o seu pecado, porque impaciência e todas as suas manifestações não agradam a Deus. Pare de dar justificativas, dizendo que a culpa é dos outros, que a culpa é do país, que a culpa é do estresse, que a culpa é do trânsito, que a culpa é das outras pessoas que não compreendem, que não te ajudam. Confesse o seu pecado. Em terceiro lugar, peça a ajuda do Senhor
para que você seja mais paciente. Ore sinceramente, clamando pela ajuda de Deus, desesperadamente, para que Deus transforme você em uma pessoa paciente. Também você deve depender de Deus em cada teste de paciência. E uma vez que nós estamos estudando sobre paciência nessa semana, com certeza Deus vai nos oferecer inúmeras oportunidades durante os próximos dias para colocarmos a palavra de Deus em prática. Por isso, em cada teste, dependa do Senhor. E, por último, reaja conforme aquilo que Deus espera de você. Provérbios capítulo 16, versículo 32 nos diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que Deus nos capacite, que possamos encontrar em nossas vidas a virtude da paciência como fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, o natural é ficarmos irados, é explodirmos em raiva. O natural, de fato, é revidar quando as pessoas nos atacam. É querer nos vingar do mal que as outras pessoas nos fazem. O natural é ficar ressentido, amargurado. O natural é retermos o perdão. Mas o sobrenatural é sermos pacientes. É termos um longo ânimo. É não queremos explodir em raiva. Sermos de fato aqueles que abrem mão de qualquer possibilidade de vingança. Pessoas que pela tua ação não guardam rancor e liberam perdão. Sem dúvida nenhuma, quando nós somos pacientes, somos mais felizes. E por isso nós precisamos da tua ajuda, para que nos tornemos pessoas mais pacientes. Ouve a nossa oração, ó Deus, e que nesses dias de isolamento social, onde todas as coisas cooperam para testar a nossa paciência, que possamos agir conforme o controle do Espírito Santo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Muito bem, irmãos. Como que está hoje, então, depois dessa palavra que nos foi ensinada pelo Senhor? Como está o seu teste de paciência neste dia? Ou como foi nesta semana? Quais foram as situações que foram colocadas diante de você? Quais foram as pessoas? Quais foram as circunstâncias que lhe obrigaram a trabalhar a sua paciência? Vamos procurar lembrar, cada um de nós, como foi que nós lidamos com a paciência ao longo desta semana e até o dia de hoje, até agora. Como que foi? Como foi a nossa reação? A gente precisa sempre lembrar que o nosso caráter, muitas vezes, ele é medido não pelas nossas ações, mas pelas reações, não é? E a paciência envolve justamente as nossas reações. Se nós não temos controle
do alto sobre a nossa paciência, a alegria se esvai, a esperança se esvai, a pureza do coração se esvai. É como se nuvens negras pairassem sobre a nossa cabeça. Nuvens negras. Essa é a canção que vamos ter agora. Mas nós temos um Deus de promessas. Nós temos um Deus que cumpre a sua palavra. Nós temos um Deus que, se depositarmos de fato nossa confiança nesse Deus, nós experimentaremos os frutos do Espírito. E um desses frutos é o maravilhoso exercício da paciência. Por isso eu convido você, meu irmão e minha irmã, a cantar junto comigo. Quando nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar, quando a alegria for lembrança, e a alma estiver seca de esperança, e o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, das tuas promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, o teu amor eu cantarei, me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes, Jesus, Jesus. Quando nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar, quando a alegria for lembrança, e a alma estiver seca de esperança, e o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, das tuas promessas lembrarei, as tuas palavras falarei, o teu amor eu cantarei, nele me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes, Jesus, Jesus é fonte de água viva, Jesus é fonte de água viva, Jesus. Que a paciência do Senhor, que vem do alto, transborde sobre a sua vida, hoje, ao longo desta semana. Em breve nos encontraremos. Mas para isso, precisamos também exercitar a paciência até lá. Mas em breve nos veremos. Que a paciência do Senhor seja conosco. Amém? Irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto. Graças ao Senhor, estamos encerrando. Gostaria de parabenizar as nossas irmãs, a Marcinha e a Maria Natal, que estão fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida ainda por vir. Infelizmente, não podemos estar aqui presencialmente para poder dar um abraço, mas sintam-se abraçadas aí. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom conosco. Pedimos que
que nós, como cristãos, a gente possa demonstrar essa virtude do fruto do Espírito, que é a paciência. Que a gente possa exercitar a nossa paciência, Pai. Como é difícil simplesmente esperar muitas vezes o agir do Senhor, mas que a gente possa confiar e saber esperar e saber que as coisas não dependem de nós. Que a gente não permita que nada roube a nossa paz e a gente aprenda, Deus, a colocar a nossa esperança no lugar certo e a sermos de fato pacientes, Pai. Deus, te pedimos pela semana de todos aqui, que o Senhor possa estar abençoando cada um dos seus afazeres. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração.